Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Que festa bonita, né? Quero louvar ao Senhor por essa rica oportunidade, agradecer a Deus, né? E pelo privilégio de ter sido convidado, né, para ministrar a palavra nessa grande festa. Agradeço ao pastor Givaldo pelo convite, nosso pastor João, né, pela responsabilidade, né, de ceder o altar, o púlpito, né, para ministrar a palavra, aos obreiros que estão aqui também comigo, presbiterianos, nosso amado irmão aqui também. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui, rever os irmãos, a igreja está florida, bastante gente, rever os amigos, né, e isso é motivo de grande alegria para nós, se alegrar com o Tiago, né, com a sua vitória. Isso eu vejo que a sua vitória é a nossa vitória, Tiago. Todos oraram por você, né, choraram por você, e hoje a gente está vendo uma resposta de Deus, né? Os nossos caminhos, né, irmã Elza, não são os caminhos do Senhor. Né? A irmã estava testemunhando aqui, e não é o nosso caminho. Deus sabe como fazer, como realizar, como tocar, como abrir a porta, como colocar as barreiras por terra. O nosso Deus, Ele é extraordinário. Então eu me sinto muito alegre de estar participando, né, da tua vitória aqui juntamente com a igreja do Parque São Roque. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler só 2 versículos. Como já foi dito aqui, o ano está findando, é ou não é? O ano está acabando, e acredito que todos tiveram aqui um Natal abençoado, né? Cada um na sua casa, com a mesa farta e glorificando o nosso Senhor, é ou não é? Pelo seu nascimento, o nascimento do nosso Salvador. E que Deus venha prosperar a sua casa, a sua mesa, né, seus celeiros, com saúde, paz e harmonia para toda a família. Amém, queridos? E todos encontraram? Capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus, e o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Sempre eu temo e tremo diante do Senhor a responsabilidade de trazer uma mensagem para a igreja. Peço a Deus sempre que nos ilumine, não me preocupando com o que há de falar, como diz o texto, né? Mas estar na dependência de Deus, para que a palavra que saia dos lábios do pregador seja iluminada e inspirada pelo Espírito Santo, porque sendo assim vai alcançar os corações, vai ser tocado o seu coração, você vai ouvir a palavra de Deus, porque ela já é vida, e ela precisa produzir vida em nós. Mas para isso, nós precisamos que o nosso coração esteja aberto para recepcionar a palavra. A própria Bíblia diz que quando vier a palavra ao seu coração, não endureçais, não o endureça, para que a palavra encontre uma resistência para ser ouvida, para ser entendida, para ser compreendida, para ser absorvida, e também produzido frutos dignos de arrependimento, frutos que vai trazer para a sua vida e para a vida da sua casa felicidade, prosperidade, harmonia, mansidão, temperança,
entendimento, discernimento, para que você seja uma pessoa vitoriosa, ou até mesmo melhorando, mais do que vencedora, por aquele que te amou desde a fundação do mundo e que morreu na cruz por você. Cristo nasceu, o menino nos deu, e sobre ele estava todo o principado, toda a autoridade está sobre os seus ombros. Ele governa tudo e todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Lembramos dele agora, 24 e 25, apesar que, se você for pesquisar, entender, você vai ver que Jesus, ele nasce mais ou menos no mês de abril e maio, não no mês de dezembro. Mas isso talvez não seja tão relevante, mas o que é relevante é que o nosso Salvador nasceu. O menino foi dado e ele cresceu, esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós e no madeiro foi pendurado, para nos dar a oportunidade do pagamento de toda a nossa dívida, ou de todos os nossos pecados, para colocarmos hoje, cada um de nós, sentado mediante a príncipes, com nosso nome escrito no livro da vida, e sobre a sua igreja toda a autoridade do nome de Jesus, para falar em outras línguas, curar as enfermidades, expulsar os demônios, e ser cheio da presença do nosso Deus. Ele nos deu uma grande oportunidade, e por isso estamos aqui de pé. E a Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que nós somos cooperadores de Deus. Fomos chamados para uma tão grande obra, o privilégio de ser cooperador dessa obra. Deus decidiu não fazer nada sozinho, Ele conta com a sua ajuda, Ele conta com o seu serviço, Ele conta com a sua mordomia. Estamos vivendo tempos últimos, a contagem está regressiva, a igreja de Cristo se encontra um pouco adormecida, esquecendo talvez daquele que o chamou, sabendo que aquele que te chamou te garante para uma grande obra, te garante para grandes feitos maravilhosos, para realizar grandes coisas maravilhosas, como Cristo mesmo diz no Evangelho de São João, que aquele que crê fará obras ainda maiores que eu, porque eu vou para o Pai. A igreja não pode estar morta, a igreja não pode estar adormecida, a igreja tem que estar cheia do poder, cheio do fogo de Deus, cheio da autoridade de Deus e ousadia, porque os demônios precisam nos conhecer como conhecia Paulo. Eu conheço Jesus, eu conheço o apóstolo Paulo, e quem tu és? Nós somos lavados, nós somos remidos em Cristo Jesus. A igreja vive, irmão, no século 21, cooperadores de Deus, chamados por Deus para uma grande obra, e não podemos ficar parados, ainda mais agora que Jesus está às portas. Ele fez a seguinte indagação antes de ir para o céu: será que quando eu voltar acharei fé na terra? O que é a fé, irmãos? Senão o firme fundamento da sua vida. É a certeza de receber aquilo que nós não vemos. A fé precisa ser inabalável, como a Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar coisas maravilhosíssimas, porque a fé ela pode ser pequena quando você se converteu, como o grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele resiste àquele que pisa sobre ele, e até mesmo contra o fogo. Nós podemos ser colocados à prova de fogo, nós podemos até ser pisoteados, mas a Bíblia diz que aquele que se humilha ao Senhor, exaltado será diante das nações e também dos homens. Então não podemos desfalecer jamais, porque fomos chamados para uma grande obra. Nós somos colaboradores de Deus, lavoura de Deus, como diz o texto. Mas eu quero me prender no edifício que ele fala aqui. Edifício de Deus. Edifício de quem? De Deus. Não é de qualquer um.
O edifício não é do Joãozinho lá da esquina. O edifício não é do diabo. O edifício não é de qualquer pessoa, mas o edifício é de Deus. E o edifício construído por Deus, ele resiste chuva, ele resiste vento, ele resiste dificuldade, porque está estruturado no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E interessante dizer, irmãos, que quando nós vamos construir um edifício, o que primeiro a gente busca, meu amado irmão André? Primeiro, quando a gente vai construir um edifício, a gente precisa primeiro comprar o que, irmão? O terreno. Não, mas primeiro tem que vir um terreno. Para você construir um edifício, você constrói no meio da rua? Você constrói num terreno, não é isso? Me faz lembrar da parábola, né? Da parábola da semente, da semeadura. Muito obrigado. Para eu construir um bom edifício, pastor Givaldo, eu não posso construir em qualquer terreno, porque num terreno alagadiço preciso fazer muito trabalho. Ou se eu vou construir em cima do morro, preciso também fazer planar o terreno, ou fazer alguma estrutura para que possa sustentar a casa. Um terreno com muita pedra também atrapalha na hora de cavar a fundação. Preciso de um terreno bom. E a parábola da semeadura fala daquela palavra que cai ao meio aos pedregais, que nasce logo, mas o sol logo queima e deteriora ele. Fala entre os espinhos, que aquilo que a vida pode proporcionar sufoca aquela palavra recebida. Mas também fala de um terreno bom, saudável, que recebe bem a semente. Para que você seja um bom edifício de Deus, meu irmão, você tem que ser um bom terreno para receber de Deus a palavra, que pode ser o edifício levantado. Não pode ser um terreno dificultoso, um terreno que precisa tirar muito carrapicho, muito problema, muita coisa que atrapalha o teu crescimento. Nessa noite, no nome de Jesus, confessa que você vai ser um terreno abençoado de Deus, para que quando Deus construir o seu edifício, seja um edifício num terreno bom, fértil e agradável a Deus. Quantas pessoas às vezes não têm recepcionado a palavra como deveria recepcionar? Estamos vivendo hoje nos púlpitos da igreja muito movimento emocional, muita emoção e pouca abnegação. As pessoas estão mais simpatizantes do Evangelho do que aqueles que aderem a palavra para si, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo Jesus. De palavras de positivismo e não a palavra de quebrantamento, de muita exaltação do homem, e poucos têm se debruçado e falado: o que importa é que eu desça, e importa que meu Deus seja exaltado para a sua glória. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida, não uma igreja emotiva, porque a emoção não pode trazer poder de Deus, mas o poder de Deus atuando na sua vida pode gerar emoção sobre você. Então, para construir um edifício, eu preciso ter um bom terreno, um terreno firme, um terreno que possa ser depositado fundações verdadeiras, e que o edifício vai ser levantado e certamente não vai cair. Em segundo lugar, irmãos, para um edifício de Deus ser construído, ele precisa, na hora de fazer a sua fundação, os buracos onde vão ser cavados, precisa encontrar solo firme. Não pode ser um solo instável. Tem muito cristão às vezes que começa até bem, mas quando começa a levar aquelas pancadas,
a perseguição, a palavra de desânimo, a palavra de derrota, que você não vai conseguir, que você não pode, você não é capaz, você não é melhor, você não é bonito como eu. É ou não é, irmão? Aí você desiste no meio do caminho. O solo não pode ser estável, tem que ser firme, porque está fundamentado na rocha que é Jesus. Tem que ser um terreno bom, mas tem que encontrar solo firme. Outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que, no capítulo 7 de Mateus, que aquele que edifica a sua casa sobre o que? A rocha, ele será assemelhado ao homem o que? Prudente, que edificou sua casa sobre a... E virão os rios, descerão as chuvas, os ventos, e aquela casa continuará o que? De pé. Só que deixa eu te falar um segredo aqui para você. A casa, ela não pode ser construída sobre a rocha de forma lisa, só construída em cima. Mesmo sendo sobre a rocha, você tem que quebrar a rocha para penetrar os pilares na rocha. Por isso que Cristo fala: aquele que está em Cristo. Estar em Cristo é estar inserido em Cristo, dentro de Cristo, misturado com Cristo, junto com Cristo. Não pode estar só faceado em Cristo, andando com Cristo ao lado, mas não concorda com Ele, com a palavra dEle, ou só concorda com aquilo que te beneficia. Estar em Cristo é estar inserido nele, caminhando com Ele, chorando com Ele, buscando Ele. Aí a tua casa será firme na rocha com Cristo Jesus. Não basta só estar superficial, tem que estar penetrado nele. Por isso que riqueza da profundidade é o Senhor, quando você conhece Deus mais no profundo. Quando você olha o mar por cima, você pode até ver um mar bonito. O sol bate sobre o mar, aquele brilho, os peixes pulando, é muito bonito. Mas as maiores riquezas estão no fundo do mar. As pérolas estão no fundo do mar. É ou não é verdade? As pérolas, elas só nascem quando sofre pressão. Aquela ostra sofre grande pressão e ela é ferida. Aí aquela pérola é formada e é colhida e vendida como um grande tesouro. Assim, irmãos, é o tesouro do conhecimento de Deus sobre a tua vida. Quer ter experiência com Deus? Esteja em Cristo. Quer ter grandes experiências de maravilha, de milagre? Mergulhe em Cristo, se estruture em Cristo, cresça em Cristo, que Ele vai te revelar, irmão, coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas tem que estar em Cristo. Não é uma casa feita de qualquer maneira. Um edifício de Deus, ele não é construído de qualquer maneira. É construído para suportar. Por isso que Paulo fala: olha, eu aprendi ter em abundância e ter escassez. Eu aprendi ter e também não ter, passar fome, passar frio, né? Mas ele disse que podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. Só queremos falar esse texto quando a minha conta está bem gordinha lá no banco, estou andando de carro bonito, não falta nada na minha casa, não estou passando prova nenhuma, posso todas as coisas naquele que fortalece. Até diz aqui: até aqui o Senhor nos ajudou, né? Mas tem uma observação nesse texto. Quando eles falam isso, é quando a arca do Senhor é tirada da sua presença. Eles perderam a presença de Deus no arraial. Por isso que eles falaram: até aqui me ajudou o Senhor. É ou não é? Porque dali por diante eles estavam sem o Senhor, estavam em desobediência, precisavam se consertar de novo. Irmãos, estamos perdendo às vezes a sensibilidade de Deus na nossa vida. Muitas pessoas não estão mais sabendo diferenciar o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado. Estão às vezes nos comportando como pessoas do mundo. Somos quase igual um católico. Não é? O católico vai lá na missa, toma ceia, daqui a pouco está pegando lá para a casa da amante, vai para o bar beber, vai fazer um montão de coisa errada.
O crente não é assim, irmãos. O crente, ele perde a cabeça, mas ele não vende seus princípios. É jogado no azeite quente, mas não nega Jesus. É cerrado ao meio como Isaías, mas ele continua sendo fiel a Jesus. Morre a fio de espada como Tiago, mas continua fiel. É jogado na ilha de Pátio, mas ele continua sendo fiel. E mesmo jogado na prisão como João, as revelações de Deus vêm sobre a vida dele. Ele escreve cartas, ele edifica pessoas. Como Paulo ficou preso 2 anos, escreveu 4 cartas do Novo Testamento. O servo de Deus pode estar preso em cadeias naturais, mas a palavra de Deus não é preso em prisões feitas por mão de homens, porque aonde o servo de Deus está, a presença de Deus também está com ele. Edifício edificado por Deus, firme no Senhor, não pode ser abalado, tem que estar firme, porque o seu coração, em primeiro lugar, é um bom terreno para que os pilares da palavra de Deus sejam edificados e firmados no Senhor. Não pode ter o coração duro. Jesus, isso aqui não serve para mim. Olha, isso aqui não tem nada a ver, porque agora nós estamos vivendo no século 21. Passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus nunca há o que, irmãos? De passar. Pecado ainda continua sendo pecado. E o pecado cria um abismo entre o homem e Deus. Precisamos estar firmes no Senhor para viver os grandes milagres do Senhor na nossa vida. Primeiro milagre é a salvação. Segundo, a transformação. As pessoas vão passar por você e falar: aquele era fulano de tal? Está diferente. Quem é que fez isso com ele? Jesus fez isso com ele. Aleluia. Só Jesus pode fazer isso, né, irmão? Para o mundo alguém vai dizer assim: para você não tem jeito, mas para Jesus, que é o carpinteiro, vai passar a plana da palavra, você vai ficar reto e vai glorificar o nome do Senhor com autoridade e poder na sua vida. Mas precisa ser um bom terreno. Depois precisa construir os seus alicerces na rocha que é Jesus. Aí sim, construiu, comprou um bom terreno, construiu a base. Agora vamos levantar o edifício. Tem edifício de tudo quanto é jeito, né, meu amado? Tem um edifício simples, é ou não é? E tem um edifício sofisticado, é ou não é? Tem sofisticações que às vezes a gente traz para a nossa vida que não glorifica muito o Senhor, né? Mas tem coisas que edificam bem o Senhor. Se você olhar para o templo que foi construído, certa ocasião, estudando, falavam que o templo de Salomão custava 87 bilhões de dólares. Se você multiplicar isso por 5, vai dar quase R$500 milhão. Com ouro, com bronze, com iguarias únicas, construídas e criadas para a glória e adoração de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, habita em nós, sendo Deus tão grandioso, né? Autocontido, porque não existe uma habitação que possa conter Deus, porque se existisse, essa habitação seria maior do que Deus, é ou não é? Deus, ele é autocontido, ele habita em si mesmo, ele é poderoso, tem nele toda a soberania, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Deus é tão grande, Antônio, que não tem local para habitar, para comportá-lo, mas ele se faz tão humilde para habitar em você e habitar em mim. Ele habita em nós, porque ele quer se relacionar conosco, quer conversar conosco, quer fazer presente na sua vida em todo momento, porque assim como o nosso Deus é santo, todos nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então Deus quer sentar à mesa com você, Deus quer caminhar com você,
Deus quer ir trabalhar com você, Deus está com você a todo momento. Lembra de Filipe, estava caminhando na rua, e Deus falou: olha Filipe, atravessa para o outro lado, porque você vai pregar para o eunuco, e aquele eunuco foi batizado e salvo. Nós não somos crentes só dentro da igreja, irmão, nós somos crentes a todo momento, edifício de habitação de Deus, e edifício para abençoar vidas que estão lá fora. Aleluia! Continuamos a ser servos do Senhor. Nós vamos ver muitos edifícios muito bem pintados, com muita tecnologia, câmeras espalhadas em todo lugar para vigiar todo mundo, olhar todo mundo. E eu te pergunto: tem alguém que possa ver todas as coisas mais do que Deus, irmãos? Não existe câmera que pode superar os olhos de Deus, que são como chama de fogo, que nas mais profundas trevas Ele pode enxergar como a luz estivesse acesa. E Deus pode usar isso em você. Aleluia! Lembra de Ananias? Olha, vai até a rua chamada direita, é o teu endereço. Vai na rua chamada direita, e lá você vai encontrar Saulo, que está lá jejuando 3 dias. E você vai orar por ele, e ele será curado, e ele também será cheio do Espírito Santo. O nosso Deus mudou, irmão? De maneira nenhuma. Ele pode usar você, pode usar eu. Olha, vai até a rua tal, endereço tal, tem alguém chorando lá, ora por ele vai ser curado, ele vai ser liberto, ele vai ser salvo, ele vai ser transformado, porque nós somos edifício de Deus, irmão. Nós podemos ser usados por Deus em todo e qualquer momento, mas para isso eu preciso ter na minha mente ser um bom terreno para receber a palavra de Deus e deixar essa palavra reagir no meu coração, independente de quem está do seu lado. Independente, irmão. Se alguém quer optar e errar, deixa errar. Faça você a sua parte. É ou não é? Por acaso Deus toma por inocente o culpado? Toma o culpado por inocente? Ou nosso Deus é justo? Precisamos estar alicerçados no Senhor verdadeiramente, na rocha que é Cristo, e sermos um edifício, irmãos, de muitas, como é que se fala? Repartições. É ou não é? Nós não somos um corpo. Um corpo não tem muitos membros. Tem um membro que fala, tem um membro que faz a obra, tem um membro que caminha. Eu costumo dizer que a boca pode ter uma mensagem profunda de Deus para falar para alguém, mas se não tiver o pé para levar a boca até um determinado lugar, irmão, aquela boca não vai chegar sozinha lá. Então às vezes alguém pode falar assim: mas eu não sei pregar. Mas você pode fazer outra coisa. Você pode levar um copo com água para alguém, você pode estar na portaria, você pode estar mandando uma mensagem lá fora, quando a mesa está lá fora, que às vezes eu passo aqui, a mesa está lá fora. Você proferir uma palavra de vida para aquele que está passando na rua. Você pode fazer alguma coisa aqui dentro, irmão, mesmo que você não seja visto, mas você está fazendo o corpo de Cristo movimentar na obra do Senhor, e vidas serem alcançadas, e vidas sendo libertas e transformadas pela obra que sai das tuas mãos. Edifício de muitas repartições. Não seja um edifício simples, que só chega na igreja e se senta, mas seja um edifício que produza muitas coisas, por aparentemente menor que seja, mas você está movimentando alguma coisa. Você pagar um prato de comida para alguém resolve o problema da fome no mundo? Sim ou não? Não. Mas já mudou a história? Já mudou alguma coisa. Então, irmãos, Deus quer nos usar como cooperadores dele. Deus quer nos usar como seara dele. E Deus
quer que nós sejamos edifícios dele. Então seja um edifício de Deus, com muitas repartições, para abençoar muitas vidas. Tem um hino da harpa que fala: tendo eu as mãos vazias, com Jesus o quê? Com Jesus me encontrar, quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar. Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe nessa noite, com essa palavra no seu coração. Deus está contando com vocês, está contando conosco. Está findando o ano de 2023, estamos entrando no ano de 2024. Faça diferente este ano. Quantas almas você ganhou este ano de 2023? Pergunte para você mesmo. Quantas palavras de bênção você proferiu? Quantas pessoas você estendeu a mão? O que você tem feito, com o dom e os talentos que Deus entregou em suas mãos? Você é um instrumento que produz vida. Não é isso que diz que aquele que crê em mim fluirão rios de água viva de dentro do nosso ser? É água morta, irmãos? É água viva. Água viva produz vida. E se nós não estamos produzindo vida, nós precisamos refletir. Amém, queridos? Deus os abençoe. Um feliz ano novo. Deixo aqui o meu carinho por vocês. Amo todos vocês. Orem por mim sempre. Tá bom, queridos? E eu tenho um grande carinho por todos aqui do Parque São Roque. Tá bom? Sem exceção. Em nome de Jesus. Obrigado pelo